aí, pessoal? Tudo bem com vocês? RR na área para mais uma aula de processo do trabalho. TRT, ponto a ponto. Aula de número 8, ponto a ponto do seu edital, que é o nosso foco, nosso principal objetivo. Vamos então seguir, vamos caminhar, ainda falando dos recursos em espécie aqui no processo do trabalho. Vamos começar a falar agora sobre o agravo de instrumento. O agravo de instrumento que é muito próprio nosso, tem uma finalidade muito específica aqui no processo do trabalho. Primeira coisa é você saber que o artigo 897, a linha B, é que traz, da CLT, é que traz o agravo de instrumento. E cabe no processo do trabalho no prazo de 8 dias. Seguindo a sequência do prazo, então cabe no prazo de 8 dias. Qual é a finalidade do agravo de instrumento? Destrancar recurso. Então isso é muito importante. O agravo de instrumento no processo de trabalho não tem nada a ver com o processo civil. Essa é a hora de você fazer a ponte e ficar muito esperto onde o examinador pode tentar te pegar. Então, o agravo de instrumento é a finalidade de destrancar recurso. Ou seja, cabe agravo de instrumento aqui no processo de trabalho para atacar decisão que nega seguimento a recurso. Nega seguimento a recurso por ausência dos pressupostos de admissibilidade. Quer os pressupostos extrínsecos, quer os pressupostos intrínsecos. Ou seja, pressupõe um juízo de admissibilidade negativo, que nós já vimos. Que o juízo de admissibilidade de um recurso pode ser positivo ou pode ser negativo. Se ele for negativo, eu estou negando seguimento ao seu recurso. Eu, juízo ACO, nego seguimento. Nego seguimento, nego seguimento, agravo de instrumento. Nego seguimento, agravo de instrumento. Então, o recurso fica trancado perante o juízo ACO. Se o recurso ficou trancado perante o juízo ACO, cabe no processo de trabalho o agravo de instrumento, a interposição desse recurso aqui. Agora, Renzete, o agravo de instrumento serve para destrancar qualquer recurso no processo de trabalho? Toma cuidado. Serve para destrancar o denegamento dos seguintes recursos. Recurso ordinário, recurso de revista, recurso... Vai anotando aí. Recurso ordinário, recurso de revista, o recurso extraordinário, que embora não seja um recurso nosso, você já viu que cabe no processo de trabalho, e também o agravo de petição. Ué, e os embargos ao TST? Não? Cuidado. Na hipótese de negação de segmento dos embargos ao TST, seja os embargos infringentes ou por divergência, lembra, finalzinho da aula passada, nossa 7.4, que nós falamos sobre isso? Pois é, o recurso cabível nesse caso é o agravo regimental. Então, está no artigo 3º, inciso 3, a linha C da Lei 7.701 de 88. Ok? Muito bem. Tem um artigo aqui bem interessante para a gente analisar sobre o agravo de instrumento, que diz o seguinte: o agravo de instrumento interposto contra despacho que não receber agravo de petição não suspende a execução da sentença. Ou seja, agravo de instrumento interposto para destrancar despacho que não recebe agravo de petição não suspende a execução. A execução segue normalmente. Isso aqui é interessante. Então, repetindo um detalhe aqui. Prazo do agravo de instrumento, 8 dias. Competência. Quem vai julgar o agravo de instrumento? É o juízo ad quem. É para onde o seu recurso ia, mas o juízo ACO denegou o segmento, trancou o seu recurso. Então, quem vai julgar o agravo de instrumento é o juízo ad quem. E você interpõe o agravo de instrumento perante o juízo ACO, o juiz que negou o segmento ao seu recurso. Então, a interposição é para o juízo ACO, e quem vai julgar o seu agravo é o juízo ad quem. Ok? O agravo de instrumento, desde 2011, é um recurso que nós temos aí a necessidade de fazer o depósito recursal. Lembrando que o depósito recursal tem natureza de garantia do juízo, e só quem faz depósito recursal é o reclamado. Se for feito depósito recursal, pergunta-se: qual o valor do depósito recursal? Sempre que eu falar em depósito recursal, é sempre o valor da condenação, mas tem um teto, tem um limite. Para o agravo de instrumento, para o agravo de instrumento, o teto é diferente. Qual é o teto do agravo de instrumento do depósito? Veja, é o valor da condenação não depositado até o limite. Até o limite de quanto? De metade, 50%. 50% de quê? Do valor do depósito recurso que você quer destrancar. E lembrando ainda que o depósito recursal é comprovado dentro do prazo recursal. Se eu interpuser o meu recurso de forma antecipada, eu não tenho que, necessariamente de forma simultânea, comprovar o depósito recursal. Eu vou comprovar o depósito recursal dentro do prazo recursal. Prazo recurso ordinário, 8 dias. Sou um advogado diligente, preocupado com prazo, então vou lá e interponho meu RO no quinto dia.
É no 5º dia que eu tenho que comprovar, eu sou reclamado, que eu fiz o depósito recursal? Claro que não. Vou ter que comprovar até o 8º dia. A única exceção é aqui. O agravo de instrumento exige depósito recursal. Se for feito depósito recursal, você vai ter que comprovar o depósito no ato. No ato da interposição do recurso, deve-se comprovar o depósito do agravo de instrumento. Então, se a interposição for antecipada, é neste momento que você tem que comprovar o depósito recursal aqui do agravo. Artigo 899, parágrafo 7º da CLT. Primeira observação é essa, no ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá à metade, a 50% do valor do depósito recurso ao qual se pretende destrancar. Então, o agravo de instrumento só serve aqui para gente para destrancar recurso trancado. Ele não vai atacar decisões interlocutórias como tende a te levar no erro o examinador. Muito bem. Quando o agravo de instrumento se insurge contra a decisão que nega seguimento ao recurso de revista, preste atenção, quando o agravo de instrumento serve para destrancar um recurso de revista que se insurge contra uma decisão contrária a uma súmula ou uma OJ do TST, neste caso, não será obrigatório o depósito recursal. Cuidado, cuidado. Agravo de instrumento que serve para destrancar recursos de revista que se insurge contra a jurisprudência do próprio TST, nas suas súmulas ou OJs, dispensa a obrigatoriedade de se efetuar o depósito recursal. Essa vem na prova. Artigo 899, parágrafo 8º da CLT. Quando o agravo de instrumento tem a finalidade de destrancar recursos de revista que se insurge contra a decisão que contraria a jurisprudência uniforme do TST, consubstanciada nas suas súmulas ou em orientação jurisprudencial, as OJs, não haverá a obrigatoriedade de se efetuar o depósito referido no parágrafo 7º deste artigo. Então, neste caso, eu não tenho um depósito obrigatório para ser feito, tá? Atente-se bem a isso. Bom, e aí acontece o seguinte, quando você interpuser o agravo de instrumento, nós temos uma situação bem interessante, que são aí as peças que vão acontecer. Deixa com você na telinha e eu vou fazer rapidamente com um esqueminha como seria aí a ideia desse agravo de instrumento, como é que ele poderia funcionar. Vamos abrir uma tela branca aqui. Deu uma congelada, mas vai. Foi. Preste atenção aqui, a regrinha básica nós já sabemos. Então, observem que, se nós tivermos aí uma sentença do juiz do trabalho, saímos dessa decisão, cabe um recurso ordinário lá para o Tribunal Regional do Trabalho. Só que o RO não vai ser, revisão, hein? Olha a hora. O RO não interpôs direto no TRT, não. Eu vou interpor o RO perante o juiz que proferiu a decisão, o juízo ACO. Aqui é o juízo ACO e aqui é o juízo ad quem. Muito bem. O que esse juízo ACO vai fazer? Vai fazer análise dos pressupostos de admissibilidade. Verificar se estão presentes pressupostos extrínsecos ou intrínsecos. Vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade, já que eu tenho duplo juízo no processo de trabalho, diferente do processo civil que encerrou com o duplo juízo de admissibilidade. Ok. Quando eu faço esse juízo de admissibilidade, que ele é superficial, imagina que o juiz verifica o recurso é intempestivo, ou seja, não preenche um pressuposto extrínseco de admissibilidade. Neste caso, o juiz vai trancar o meu recurso ordinário. O juiz não vai dar conhecimento, o juiz nega seguimento, melhor dizendo, ao meu RO. Se o juiz nega seguimento, eu não vou chegar ao TRT. Neste caso, cabe o agravo de instrumento para o TRT, que é o juiz de quem vai julgar, para que seja destrancado o meu recurso. Na verdade, o agravo de instrumento serve como um carrinho. Um carrinho é carrinho bonito meu, um carrinho que vai levar um recurso trancado de um juízo para o outro. A ideia do agravo de instrumento é exatamente essa. Servir como um carrinho para levar um recurso trancado de um juízo para o outro. Basicão é isso daqui. Agora, quando você interpõe o agravo de instrumento, deixa eu dar uma limpada aqui, você vai apresentar o agravo de instrumento perante o juízo ACO. Deixa eu apagar logo tudo e a gente faz uma outra situação. Quando então você vai pensar no agravo de instrumento, você está aqui. Então, sentença do juiz, RO trancado para o TRT, e aí cabe o agravo de instrumento para o TRT. Ok. Você apresenta esse agravo de instrumento, já que o seu RO está trancado perante o trabalho, apresenta o RO onde? Vou apresentar apresento o agravo onde? Vou apresentar o agravo perante o juiz que proferiu a decisão. Então, o agravo de instrumento vem para cá. Quando você interpõe esse agravo de instrumento no prazo de 8 dias, o juiz poderá tomar algumas medidas. Primeira medida que o juiz pode tomar é se retratar.
retratação. Então, essa pode ser a primeira medida. O juiz vai se retratar e verificar. A parte interpôs o RO no 9º dia, porque o 8º foi feriado, eu não vi, então me retratei. Esse é o efeito regressivo do recurso. Mas ele também pode tomar a segunda medida, que é não se retratar. Então, o juiz pode tomar a primeira medida, que é se retratar. Aí é o efeito regressivo. Mas também ele pode não se retratar. Não. Se o juiz, interposto o agravo de instrumento, ele não se retratar, ele tem que fazer o quê? Abrir prazo. Abrir prazo, sim, para a parte contrária apresentar as contrarrazões ao recurso trancado e a contraminuta ao agravo de instrumento. Repita comigo. Se o juiz não se retratar, ele vai abrir um prazo para a parte contrária apresentar duas peças. As contrarrazões ao recurso trancado, ao RO, e a contraminuta ao agravo de instrumento. Essa contraminuta é como se fosse também umas contrarrazões ao agravo de instrumento, mas leve esse nome, cuidado em prova, em contraminuta. Contraminuta ao agravo de instrumento. E aí, volte por favor, vai tudo para o tribunal. Vai o agravo, vai o contrarrazões, vai a contraminuta, né? Renzete, vai tudo? Vai tudo. Você vai entender porque vai tudo para o tribunal daqui a pouquinho, que eu vou te explicar isso melhor quando eu falar da formação do agravo. Mas por hora, quero que você entenda esse caminho aqui. Se você entendeu, eu estou feliz. Ok? Muito bem. Vamos então seguir. Então já vimos essa situação de se retratar ou de se não retratar. Agora sim, existe uma coisa chamada formação do agravo de instrumento. A formação do agravo de instrumento vem prevista no artigo 897, parágrafo 5º, inciso 1 e 2 da CLT. O que é essa formação do agravo? O agravo de instrumento exige cópia, chamada também de traslados. Várias cópias, como se fosse montar um mini processinho para você mandar tudo lá para o TRT. Então existem cópias, né, cópias obrigatórias, documentos obrigatórios, a serem juntados pelas partes, e também existem as peças facultativas. As peças obrigatórias são essas aqui. Cópia da decisão recorrida. Então, a cópia da decisão recorrida é uma peça obrigatória. Certidão de intimação, procurações. Olha as procurações exigindo aqui, nós falamos sobre isso já. Petição inicial, tudo cópia. Petição inicial, contestação, decisão originária, que é a sentença. O que mais? Comprovante de depósito de outros recursos, comprovante de depósito e de custas, do recurso trancado e do próprio agravo de instrumento, além das peças facultativas. Vou colocar aqui. Espera lá, que a letrinha está mais feia do que nunca. Além das peças facultativas. Peças que as partes entendam, né, que são necessárias para instruir esse agravo. É isso. Então você monta, tira várias cópias. Na prática, o pessoal tira cópia de tudo. Faz um outro processo. Vira praticamente um outro processo. Exatamente isso. Mas por que vai virar um outro processo? Aí vai lá que você agora vai entender isso aqui. Vai virar um outro processo por uma situação muito clara, muito evidente. Você já viu isso comigo? Preste atenção aqui. Ó, se da sentença do juiz cabe o RO para o TRT, já falar isso 500 vezes, né? E se o RO foi trancado perante a vara do trabalho, cabe o agravo de instrumento, beleza. Quando abre o agravo de instrumento, você apresenta o agravo de instrumento aonde? Você falou comigo já, o recordar é viver. Você vai apresentar o agravo de instrumento perante o juiz que proferiu a decisão. Então, o agravo de instrumento é interposto aqui, ó. Beleza. Aí o juiz tem dois caminhos, ou se retrata ou não se retrata. Se ele não se retratar, ele abre prazo a parte apresentar as contrarrazões ao recurso trancado e a contraminuta ao agravo de instrumento. São duas peças. Contrarrazões ao RO trancado e a contraminuta ao agravo de instrumento. Aí sim, com as contrarrazões, contraminuta, com ou sem, mais a formação do agravo, vai tudo para o TRT. Foi tudo para o TRT. O agravo de instrumento vai para o TRT, o carrinho. Ó, o agravo é o carrinho e manda tudo para o TRT. Nesse carrinho vai o quê? Vai o traslado, vai a formação e as cópias. Então, chegando aqui, o TRT primeiro aprecia o agravo de instrumento. Sim, primeiro que o TRT vai julgar é o agravo de instrumento. No momento que o TRT conhece o agravo de instrumento, dá a concordância, dá a ciência de que o agravante está correto, ele entrega uma chave, toma o agravante uma chave e vamos agora mesmo destrancar o recurso trancado. E aqui, o recurso trancado foi o recurso ordinário. Então, passa-se imediatamente ao julgamento do recurso ordinário, aqui no nosso exemplo. Então, se destrancou, ok, passa-se então ao julgamento do recurso ordinário.
Se passa o julgamento do recurso ordinário, eu tenho que ter as peças, já que o processo ficou na vara do trabalho, ele não vai para a vara do trabalho, vai só o agravo com esse traslado, essa formação do agravo de instrumento. Então você tem um mini processinho, então você tem que colocar ali as condições máximas para julgamento. Por isso que a gente viu quais são as peças obrigatórias, essa você vai decorar para a sua prova, e também existem as peças facultativas que as partes entendam necessárias para a formação desse agravo de instrumento. Então, na verdade, tira-se na prática cópia de tudo, né? Essa é a grande verdade, dando ao TRT condições para iniciar o julgamento. Claro, você está se perguntando, tem essa formação do agravo de instrumento sempre, Renzetti? Não. Se eu estiver no PJE, no processo judiciário eletrônico, como acontece no TST não chega mais nenhuma folha de papel, nenhuma, esquece. Então, se eu estiver no TST, não tem a formação do agravo de instrumento, dispensa a formação do agravo de instrumento, já que eu estou diante do PJE, do processo judiciário eletrônico. Fechado? Tudo bem? Não esquece disso. Bom, é interessante observar, vou chamar sua atenção aqui, que é válido o traslado, essas cópias, de peças essenciais aqui no agravo de instrumento, e tem que ser efetuado, observado pelo agravado. Se for pelo agravado, está suficiente. Deixa eu ver se eu entendi. Então, é válido o traslado, as peças, a formação do agravo, cabe para as partes, tudo bem. Mas é válido se for efetuado pelo agravado. Por quê? Por que é válido? Pois a regular formação do agravo de instrumento, ela é para as partes. E não só para o agravante. Para o agravante e para o agravado. Então, é totalmente válido. Temos uma OJ para isso. OJ 283 da SDI 1 do TST. É válido o traslado, as cópias de peças essenciais efetuado pelo agravado. Aqui está, não só pelo agravante, pelo agravado está correto, é válido, pois a regular formação do agravo incumbe as partes, agravante e agravado, e não somente ao agravante. Bem interessante isso também, ficar bem esperto nisso. Ok, pessoal? Então, com isso, nós vimos aqui os principais pontos do agravo de instrumento. Vamos então seguir. Vamos passar para a análise dos embargos de declaração. Primeiro ponto aqui. Os embargos de declaração é de competência, é recurso. É de competência de quem? É a competência do próprio juízo que proferiu a decisão embargada. Então, a competência para apreciar os embargos de declaração é do próprio juízo que prolatou a decisão embargada. Nós não temos nos embargos de declaração o duplo juízo de admissibilidade. Então, tem um juízo único. Nos embargos de declaração, se quem decide é o próprio juízo que prolatou aquela decisão embargada, eu não tenho o duplo juízo de admissibilidade. E qual é o prazo? O prazo para oposição desses embargos de declaração é de 5 dias. A gente foge um pouco da regra aqui e vem para a exceção e já observa que o prazo dos embargos é o prazo de 5 dias. Pois bem, os embargos, se você for na CLT, você encontra eles previstos no artigo 897-A. Mas precisaremos sim aplicar de forma subsidiária os artigos 1022 ao 1026 do Código de Processo Civil que tratam aí dos embargos. Então, no processo de trabalho, os embargos de declaração representam um meio, a forma adequada para impugnar no prazo de 5 dias, sentença ou acórdão, é a regra, que apresentam vícios. Parou? Renzetti me ensinou. Se os embargos de declaração para serem opostos exigem vícios determinados descritos na própria lei, eu posso afirmar que os embargos de declaração é um recurso de fundamentação vinculada, assim como o recurso de revista. Perfeito. Os embargos de declaração é um recurso de fundamentação vinculada. E cabe para suprir o quê? Omissão, obscuridade, contradição e um manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos do recurso. Então, omissão, obscuridade, contradição, todo mundo sabe, mas tem um pressuposto próprio nosso, que é o manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos do recurso. Nesses casos, cabe você pensar aí em embargos de declaração. Não esqueça que, artigo 897-A, parágrafo 1º da CLT, os erros materiais poderão ser corrigidos de ofício, ou a requerimento de qualquer das partes, e aí sem pensar, claro, em embargos. O próprio juiz pode ver um erro, né, de, gramatical, um erro de um zerinho que for, e ele poderia perfeitamente, repito, sanar esse vício.
Muito bem. Então, os embargos de declaração servem para suprir uma omissão na sentença, uma obscuridade, uma contradição e um manifesto equívoco nos pressupostos extrínsecos. Beleza. Então, Renzetti, eu posso afirmar que, em regra, os embargos de declaração vão apenas esclarecer, integrar, complementar uma decisão? Sim, você pode perfeitamente falar isso. Posso, então, falar que os embargos de declaração, em regra, não vão gerar efeito modificativo? Sim. Em regra, é claro, esses embargos de declaração não vão gerar nenhum efeito modificativo. Os embargos não têm a função de anular ou reformar uma decisão. Basicamente é isso. Ele apenas vai esclarecer, integrar aquele julgado. Básico do básico. Então, cuidado com isso. Tanto que a súmula, toma nota depois de você ler, 278 do TST, fala que a natureza da omissão dos embargos de declaração, a natureza suprida, né? A natureza da omissão suprida pelos menos embargos de declaração não gera o efeito modificativo. Não gera, regra, mas poderá gerar o efeito modificativo. Como que poderia gerar o efeito modificativo? Você pode estar pensando. Como que uma sentença, como uma decisão dos embargos poderia gerar um efeito modificativo? Vamos lá para a telinha. Vamos imaginar que seja juizada uma reclamação trabalhista onde se postule férias, 13º salário e muitas horas extras. A sentença condenou o reclamado a pagar R$3.000, por exemplo, a títulos de férias, isso é um exemplo, tá? E 13º salário. Não falou nenhuma linha em relação às horas extras. Então, se não falou nenhuma linha em relação às horas extras, eu sei que cabe embargos de declaração para como? Quê? Para como? Suprir contradição, omissão, obscuridade e manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos. Contradição, obscuridade, omissão e manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos. Embargos de declaração, eu sei como. Contradição, obscuridade, manifesto equívoco e omissão. Então, eu tive aqui uma omissão na sentença. A sentença foi omissa em relação às horas extras. Neste caso, se forem opostos embargos de declaração, você concorda comigo que vai gerar um efeito modificativo gritante? Claro que vai. São muitas horas. Imagina que a sentença de R$3.000 pode passar para R$30.000, R$50.000. Então, claro, quando o juiz analisar esse pedido que ele não analisou, isso vai dar uma modificação gritante nessa sentença. Então, neste caso, eu vou ter sim os embargos de declaração, súmula 278 do TST, poderão ter aí um efeito modificativo, tá? Bom, na hipótese de efeito modificativo nos embargos, é obrigatória a vista da parte contrária para se manifestar, ok? Então tem que ter o contraditório, vou repetir. Na hipótese de efeito modificativo, é obrigatória a vista a parte contrária para se manifestar. Sim, salvo quando opostos embargos de sentença. Parou. Renzetti, nos embargos de declaração não tem prazo para a parte contrária, via de regra, responder? Isso aí. Salvo se forem vislumbrados efeitos modificativos? Isso. E mais uma exceção. Aí teria que ter prazo? Sim. Mais uma exceção. Quando oposto contra a sentença, eu não vou ter esse contraditório prévio. Eu não vou ter a oportunidade da parte contrária se manifestar. Por quê? Porque da sentença cabe RO, assim pensou o TST, e o recurso ordinário é dotado de efeito devolutivo amplo em profundidade. Então, cuidado aqui. Segundo o entendimento TST na sua prova, é essa resposta OJ 142 da SDI 1 do TST, que diz assim: é passível de nulidade decisão que acolhe embargos de declaração com efeito modificativo sem que seja concedida oportunidade de manifestação prévia à parte contrária, contraditório prévio. Aí vem o item 2 e fala assim: em decorrência do efeito devolutivo amplo, em profundidade, conferido ao recurso ordinário, o item 1, acabou de ler de nulidade, não se aplica na hipótese em que não se concede vista à parte contrária para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos contra a sentença.
Então, ó, segundo o TST, se os embargos de declaração com efeito modificativo não for aberto contraditório prévio para manifestação da outra parte, isso gera nulidade no julgado, salvo se os embargos forem opostos contra a sentença, porque da sentença ainda cabe recurso ordinário, e o recurso ordinário é dotado de efeito devolutivo amplo em profundidade. Todavia, em 2014, isso mudou um pouquinho. Vem a CLT e acrescenta o artigo 897-A, no seu parágrafo 2º, e diz o seguinte: se for vislumbrado efeito modificativo nos embargos, o juiz deverá abrir prazo para a parte contrária se manifestar em qualquer situação. Não falou que de sentença não, só de acordo não falou. Em qualquer situação será aberto prazo para manifestação da parte contrária. Em qualquer situação defende a CLT o contraditório prévio. Aí está o artigo 897-A, parágrafo 2º. Eventual efeito modificativo dos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude de correção de vício na decisão embargada e desde que ouvida a parte contrária no prazo de 5 dias. Então, permitiu aí o contraditório prévio à CLT. Na mesma pegada, vem o CPC, no artigo 1023, parágrafo 2º, e fala: o juiz intimará o embargado para, querendo manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique modificação, efeito modificativo da decisão embargada. Então, sempre aí abrindo o contraditório prévio, tanto para a CLT quanto para o TST. Tanto para a CLT, perdão, quanto para o CPC. Então, a OJ 142, ela deverá ser cancelada. Vamos só aguardar um pouco, né? Não sei, para o seu concurso não pega, claro, mas a gente está de olho, porque essa OJ vai ser cancelada, ao que tudo indica. Muito bem, vamos seguir. Ocorrendo a interposição dos embargos de declaração por mais de uma das partes, a interposição... Então, ó, ocorreu a interposição, na verdade, a oposição dos embargos de declaração por apenas uma das partes. Então, teve aí uma sentença parcialmente procedente, por exemplo. Então, uma das partes opôs os embargos de declaração e a outra parte interpôs o recurso ordinário. Muito bem. Se ocorrer a modificação de decisão nos embargos de declaração, deverá ser concedida prazo para a parte que interpôs o recurso ordinário completá-lo, mas limitado apenas ao objeto modificativo da decisão. Vou repetir. Teve uma sentença parcialmente procedente, por exemplo. Aí foram opostos embargos de declaração pelo reclamante e foi interposto o recurso ordinário pelo reclamado. Maravilha, eles não se comunicam, ninguém sabia, foi feito assim. Se a decisão dos embargos de declaração alterar, modificar algum pedido, caberá ao reclamado recurso ordinário complementar apenas, ou seja, limitado ao objeto modificativo da decisão dos embargos. Então, você poderia fazer isso sim. Isso está aqui no CPC, deixa eu pegar, no artigo 1024, no seu parágrafo 4º, que fala assim: caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que tiver interposto outro recurso, por exemplo, recurso ordinário, contra a decisão originária, tem direito de complementar ou alterar suas razões nos exatos limites da modificação no prazo de 15 dias, contados da intimação da decisão dos embargos de declaração. E o parágrafo 5º diz: se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, não acontece nada, o RO está normal. O recurso interposto pela outra parte, RO, por exemplo, antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração, será processado e julgado independentemente de ratificação. Então, fica bem de olho com isso. Se foi rejeitado ou não foi alterado, não muda em nada o RO. Se gerou um efeito modificativo, cabe a outra parte que interpôs o recurso ordinário a tempo, ou, sendo o caso, complementar o recurso ordinário ou alterar, modificar as suas razões recursais. Ok, pessoal? Com isso, a gente fecha o bloco 1 da aula 8. Vamos finalizar os embargos de declaração, vamos para os demais recursos, e depois já começar a pensar na fase da execução. Fico te esperando aqui, vai lá tomar água, jogo rápido e volte já. Clique like.